Olá galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje eu quero trabalhar com vocês um pouco sobre a ideia Carl Gustav Jung. Eu gostaria de trabalhar com vocês a ideia sobre inconsciente pessoal. Nas últimas aulas nós falamos um pouco sobre como Jung vê essa divisão de um psiquismo com estrutura, dinamicidade e certo grau de transformação, de mutabilidade, como se esses elementos, eles interagem entre si. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre o conceito de consciente para Jung. Então, o psiquismo ele estaria aí estruturado com três principais conceitos, que seriam consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. E hoje eu gostaria de falar com vocês, então, não sobre o consciente, mas sobre o inconsciente pessoal. Lembrando que quando nós falamos do consciente, nós falamos sobre funções e sobre atitudes, sendo as funções a nossa capacidade de percepção, pensamento, intuição, comportamento, e a atitude introvertida e extrovertida, e que ao decorrer da nossa vida, conforme nós vamos nos encontrando nesse quebra-cabeça, então nós temos de alguma maneira a formação de uma individuação. Nós vamos nos conhecendo e vamos dizendo, olha, esse sou eu. Então há uma identidade, ou seja, você se separa do outro para dizer quem você é. E há essa questão da identidade não só do fator da separação, mas também do fator da continuidade. Isso é, o Daniel de 3 anos é o mesmo Daniel de 30 anos, mas não é o mesmo Daniel. Tipo assim, ele mudou, mas ele continua sendo ele mesmo. Bem, então vamos para o nosso inconsciente pessoal. Inconsciente pessoal é tudo aquilo que não passou pelo crivo do ego. O conteúdo não teve força suficiente, então ele fica no inconsciente pessoal. Visto que nada do que foi experimentado deixa de existir. Então, quer dizer, quantas vezes você sentiu frio no decorrer da sua vida? Quantas vezes você sentiu dor no decorrer da sua vida? Quantas palavras, quantas vozes, quantos sons você escutou no decorrer da sua vida desde o seu nascimento? O Jung ele vai dizer, olha, nada do que foi experimentado deixa de existir. Então todas as vozes, todas as palavras, todos os sentimentos, tudo o que aconteceu na sua vida desde o seu nascimento até hoje, ele permanece existente. Existente não na sua consciência, porque nós falamos na aula passada que o ego é extremamente seletivo, então ele seleciona muito as nossas percepções, sentimentos, pensamentos, intuições, etc. Essas experiências elas chegam no consciente, mas é uma parte muito pequena de tudo aquilo que a gente já viveu até hoje. Então essas experiências que são barradas pelo ego, quer dizer que o ego não permite com que elas venham à superfície ou à consciência, elas então permanecem ali no inconsciente pessoal. Outro fator que vai nutrindo o inconsciente pessoal são os conteúdos que por vezes foi da consciência, mas com o passar do tempo eles vão sendo desconsiderados. Isso todos nós temos essa experiência empiricamente, né? Você vai de repente em uma viagem, vamos dizer assim, ou acontece algo no dia de hoje que marcou você, tipo, ele fica latente, durante aquela semana você fica com muita raiva daquela situação, daquele evento, daquele momento, aquilo provoca em você uma série de sentimentos, de angústias, de dores, né? Mas com o passar e o desenrolar do tempo, esse evento muitas vezes você tem até dificuldade e outras vezes você nunca mais vai lembrar disso. Por que você não vai lembrar disso? Porque com o decorrer do tempo, isso alimentou de alguma maneira o inconsciente pessoal, quer dizer, deixou de fazer sentido, deixou de ter força na consciência. Então, ele vai sendo lançado ali para o inconsciente pessoal, ele vai sendo desconsiderado. Uma coisa interessante é que para o Jung, o inconsciente pessoal é quase o que nós chamamos de um subconsciente, pois para ele é como se fosse um banco de memória. Quando você precisa utilizar, ele vem para o consciente. E quando não, fatores despercebidos reaparecem então nos sonhos. Então aquilo que nós estamos convencionalmente acostumados a chamar de subconsciente ou pré-consciente
é basicamente o que o Jung está falando sobre o inconsciente pessoal, mas não é necessariamente ou exatamente isso, tá? É só para ter uma proximidade, para que a gente tenha uma maior facilidade de diálogo e seja apenas um instrumento didático para nós compreendermos, tá? Então, está ali, você não lembra daquilo, mas de repente você consegue reutilizar aquilo vem à tona quando você precisa. Ou não, tá? O Jung percebeu que dentro desse inconsciente pessoal eram formados determinados complexos. Então, nessas experiências que não estão no consciente, que são do inconsciente, elas formam determinados complexos, né? Vamos imaginar aí uma teia de aranha, né? Algumas teias de aranha. A teia de aranha é complexa, ela tem os entrelaçamentos, né? Ela tem as suas formas ali definidas e tal. Então, imagina uma série de teias de aranhas distintas, né? Diferentes, mas que estão complexadas em uma série de conteúdos. Esses agrupamentos de conteúdos, eles são autônomos e podem atuar de maneira intensa em nossa vida. Ele percebeu que as associações de palavras não eram barradas somente por defesas inconscientes, como em Freud, mas também por excesso de palavras relacionadas a complexos. Por isso, diante de uma pergunta que precisa ser dito, o que vem à cabeça, a pessoa muitas vezes trava. Então, olha só que experimento interessante. Eu gostaria de fazer um convite para você. Você agora pode se tornar membro do nosso canal. Você pode se tornar um pincelador. Isso significa que você pode se tornar membro e ter acesso a determinados conteúdos exclusivos do nosso canal. Conteúdos esse que eu posto basicamente um trecho, vamos dizer assim, na superfície do meu canal do YouTube, para que todos tenham acesso e para que continue através do canal a disseminação do conhecimento. Mas você agora pode ter acesso também a conteúdos exclusivos, continuação desses conteúdos que eu estou postando aqui no canal agora, tá bom? Então, não deixe de se inscrever, é menos de um lanche, valor de R$ 7,99. Você vai estar contribuindo para nós profissionalizarmos ainda mais o nosso canal e espero que seja uma boa experiência para você assinar e ser membro do nosso canal.